Fala galera, e aí? Vamos lá falar de ordem de grandeza? Olha só, a ordem de grandeza é uma estimativa da potência de 10 mais próxima de uma medida. Pensa nas potências de 10 expoentes inteiros, tá? 10 elevado a zero, pode ser negativo também, mas vamos pensar nas positivas para facilitar um pouquinho. 10 elevado à primeira, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado à terceira. Qual seria a potência? Como é que você estabelece qual é a potência de 10 mais próxima de uma determinada medida? Ok? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Tem duas regras para isso, existem dois critérios para você estabelecer essa estimativa de quem é a potência de 10 mais próxima. Pelos dois critérios, para começar, a medida tem que estar em notação científica. A gente já conhece isso, né? A vezes 10 elevado a B, A tem que ser um número maior ou igual a 1, menor do que 10, B tem que ser um número inteiro. A ordem de grandeza ou vai ser a potência de 10 anterior a essa medida, ou vai ser a potência de 10 posterior a essa medida. Certo? Então funciona da seguinte maneira, em qualquer um dos dois critérios, a ordem de grandeza, olha lá, vai ser 10 elevado a B, o próprio 10 elevado a B, quer dizer, a ordem de grandeza vai ser a própria potência de 10, ou vai ser a próxima, vai ser o 10 elevado a B mais 1, ou é a própria potência de 10 ou é a próxima. E quem manda nisso é o A. Se o A tiver um valor menor do que um determinado limite, um determinado número, né? Que no caso do critério da média aritmética é 5,5, no caso do critério da média geométrica é raiz de 10, né? Raiz de 10 é aproximadamente 3,16, é com esse número que a gente vai trabalhar. Aí a ordem de grandeza é o 10 elevado a B. Se o A for maior ou igual a esse número que é utilizado como parâmetro, aí a ordem de grandeza vai ser o 10 elevado a B mais 1. Já deve ter gente pensando assim, dependendo do valor do A, pode ser que um critério dê uma ordem de grandeza, outro critério dê outra? Sim. Isso é um problema, tá certo? Os vestibulares procuram fugir desse problema, ou não colocando valores que possam gerar essa dúvida, ou nas alternativas não colocando a resposta de um dos critérios. E aí você acaba não tendo opção a não ser deduzir qual é o critério que está sendo utilizado. Certo? Vamos entender esses números, vamos entender o 5,5. O 5,5 é a média aritmética entre o 1 e o 10. Se você somar 1 mais 10, dá 11, divide por 2, 5,5. 5,5 é o número que fica no meio do 1 e do 10. São 4,5 para um lado, 4,5 para o outro. Sacou? E o raiz de 10? O raiz de 10 é a média geométrica entre o 1 e o 10. A média geométrica, ao invés de você somar e dividir por 2, você multiplica e tira a raiz quadrada. Isso aqui é a média geométrica. Tá certo? E em termos de potência de 10, pensa comigo. O 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10. Qual seria a potência de 10 que está no meio? Né? Do 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1? É o 10 elevado a meio. E o 10 elevado a meio é raiz de 10. Tá certo? E aí, para a gente treinar um pouquinho os dois critérios, nós temos aí três exemplos, né? O 3 vezes 10 elevado à quinta, 5 vezes 10 elevado à quinta e o 7 vezes 10 elevado à quinta. Qual é a ordem de grandeza? Primeiro, pelo critério da média aritmética. Olha o número que está na frente. É menor que 5,5? Então, a ordem de grandeza é a própria potência de 10. Logo, 3 vezes 10 à quinta, a ordem de grandeza é o 10 à quinta, porque 3 é menor que 5,5. 5 vezes 10 elevado à quinta, a ordem de grandeza também é 10 elevado à quinta, porque o 5 é menor que 5,5. E 7 vezes 10 elevado à quinta, a ordem de grandeza é 10 elevado à sexta. Você soma 1, acrescenta 1 na potência. Tudo bem? O próximo, olha lá, critério da média geométrica. 3 vezes 10 elevado à quinta, a ordem de grandeza é o 10 elevado à quinta, porque o 3 é menor do que 3,16, que é a raiz de 10. 5 vezes 10 elevado à quinta, 10 elevado à sexta, porque o 5 passou do 3,16, certo? 7 vezes 10 elevado à quinta, ordem de grandeza, 10 elevado à sexta. Repara que o problema vai acontecer aqui, ó, nesse cara, certo? Porque o 5 é maior que o 3,16, mas o 5 é menor do que o 5,5.
Por isso que a ordem de grandeza aqui no critério da média aritmética vai dar 10 elevado à quinta e no critério da média geométrica vai dar 10 elevado à sexta. Sacou? Bom, potências negativas obedecem às mesmas regras, sujeitas aos mesmos dois critérios. Ok? 3 vezes 10 elevado a menos 5 em qualquer critério, a ordem de grandeza 10 elevado a menos 5. 7 vezes 10 elevado a menos 5, qualquer critério, 10 elevado a menos 4. Porque a gente soma 1 na potência. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4. O problema está no 5 vezes 10 elevado a menos 5. Né? A ordem de grandeza pode ser 10 elevado a menos 5, pode ser a própria potência, ou pode ser a próxima, 10 elevado a menos 4, a depender do critério. 10 elevado a menos 5, se for o critério da média aritmética, e 10 elevado a menos 4, se for o critério da média geométrica. E em questões, como é que isso aparece? Olha só. Essa questão conta a historinha do Brasil colônia, fala do Gaspar de Lemos e tal. Ali no meio, mais ou menos, ele diz assim, ó, sobre a população na época da ocupação holandesa. Os colonos contavam entre 10 e 20 mil pessoas, sendo que hoje o Brasil conta com cerca de 200 milhões de habitantes. Certo? Já temos mais, né? Já estamos batendo uns 220 aí. Aí ele explica o que é a potência de 10. Ordem de grandeza, é o valor mais próximo da medida em potência de 10, e ele vai perguntar a ordem de grandeza nessa ordem, certo? É o quantitativo dos habitantes em nosso país na atualidade e de colonos no período holandês. Como faz? Bora lá. 200 milhões de habitantes. 200 milhões é 200 vezes 10 elevado à sexta. Em notação científica, isso é 2 vezes 10 elevado à oitava, já sabemos fazer. Por qualquer um dos dois critérios, a ordem de grandeza vai ser o 10 elevado à oitava, a própria potência. 20 mil colonos, 20 mil é 2 vezes 10 elevado à quarta, por qualquer critério. A ordem de grandeza vai ser o 10 elevado à quarta. Então, resposta da questão, letra C. Correto? Próxima, uma questão um pouquinho mais elaborada. Olha isso. Pela turbina de uma hidrelétrica passam 500 metros cúbicos de água por segundo. Pergunta a ordem de grandeza do volume de água que passa por essa turbina em 3 horas. E ele quer em litros. Para começar, 500 metros cúbicos são 500 mil litros. Ok? E aí ele diz que, isso porque cada metro cúbico é 1000 litros, correto? Ele diz que passam por essa hidrelétrica 500 metros cúbicos por segundo. Ele quer saber em 3 horas. 3 horas multiplica por 3.600, vai dar 10.800 segundos. 3.600 por quê? Cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, vai dar os 3.600. Tá certo? E aí eu faço uma regrinha de 3. São 500 mil litros passando pela hidrelétrica em 1 segundo. Eu quero saber qual é o volume em 10.800 segundos. Basta multiplicar em cruz. 10.800 vezes 500 mil. Isso vai dar, só contar os zeros ali, ó, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 540 vezes 10 elevado à sétima litros. Mas não está em notação científica. Ando a vírgula está aqui. Eu vou andar 1, 2 casas para a esquerda, vai ficar 5,4 vezes, dividir por 100, né? Então eu tenho que acrescentar 2 potências de 10. 10 elevado à nona litros. Professor, e agora? Porque o 5,4 é maior que o 3,16, é maior que o raiz de 10, porém é menor do que o 5,5. Lembra que só tem 2 possibilidades, né? A ordem de grandeza ou é a própria potência ou é a próxima. Não importa o critério. E não tem nas alternativas o 10 elevado à nona. Então a minha conclusão é que se não tem nas alternativas o 10 elevado à nona, ele está usando aí o critério da média geométrica, né? O 5,4 é maior do que 3,16, e ele não falou sobre o critério que ele está utilizando, é que ele não colocou nas respostas o 10 elevado à nona. Sacou? Então, resposta 10 elevado à décima letra P.
Tranquilinho? É isso, galera. Até a próxima. Valeu!